O que acontece hoje com a gente? A gente é uma empresa de inovação. Né? Basicamente, eu tenho que trazer coisas novas para o mercado. Eu tenho que criar, executar e oferecer para o mercado coisas novas. Tá? Hoje, o que acontece? Eu chego para o meu cliente, né, com algumas ideias inovadoras sem desenvolver. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para desenvolver previamente. Tá? Então, assim, eu tenho que convencer o cliente de que aquilo é interessante para ele. E nem sempre é fácil. Né? Até porque a gente envolve dinheiro, né? O investimento em inovação não é baixo. E nesse modelo aqui, o cliente financia a nossa inovação. Né? O tempo é muito longo, né? Para você inovar, você não pode ser uma coisa muito rápida, então o cliente não entende isso. Né? Ele não tem esse tempo. Então, a gente chega ao nosso cliente com algumas ideias, né? A gente apresenta layouts, vídeos de referência, mas a ideia em si não está pronta. A gente tem um know-how para desenvolver. Chegamos nele e a gente tem alguns problemas aí. Né? Ele acha muito caro, ele acha muito arriscado, porque ele não viu funcionando. Né? Ele não entende como funciona, e não entende. É uma inovação, ele não consegue entender porque ele não vê. A gente até é compreensível isso. E as opções restritas de pagamento. Como o cliente financia a gente, né, eu não consigo fazer 12 vezes. Né? Eu tenho que fazer 50% no ato e 50% na entrega, porque ele financia 100% da inovação. Então, o cliente está financiando a gente para inovar. Né? Isso é o que acontece hoje. Obviamente que quase 100% das respostas são negativas. Por isso que o não está grande ali. Não. É muito arriscado, é muito caro, você não fornece possibilidades de parcelamento e tal. Pouquíssimas respostas são sim, pouquíssimas. Tá? Só que o sim com ressalvas. Quais são as ressalvas? Tem que ser barato, tem que ser entregue rápido, ou seja, o mercado de comunicação, que é o mercado que a gente atua, a gente está falando de rápido, é quando eu falo que 1 mês eu vou entregar um projeto e as pessoas riem da gente. 1 mês, vocês estão de brincadeira, a gente tem que entregar isso em 2 semanas, 1 semana. Né? Então, a gente está falando de inovação em 1 mês, no máximo. Tá? Tem que ser simples, porque as pessoas têm que entender, ele tem que vender para o presidente da empresa que vai liberar o dinheiro, então ele não pode ser uma coisa muito mirabolante, né? E ele tem que ver funcionando. Então, a gente tem que mostrar exemplos que já foram feitos lá fora. Então, a gente está falando de inovação restrita. Né? Pouquíssimas empresas, né, pouquíssimos projetos que a gente faz, né, nesse modelo aqui são realmente inovadores. Né? Eles têm que ser cópias e versões. Tá? O cliente financiando, a gente entrega projetos simples, tá? De pouca inovação, baixo impacto no mercado. Esse é o cenário hoje. Tá? E esse é um cenário que realmente é o que a gente fala do Vale da Morte. A gente está sofrendo na pele isso. Tá? A gente tem plena capacidade de desenvolver muito mais e não conseguimos. Tá? Não conseguimos. Qual seria o modelo ideal? Tá? Qual seria o modelo ideal? Seria a gente pesquisar oportunidades de mercado, como a gente faz, a gente sabe quais são as oportunidades de mercado, pelo menos algumas, a gente já detectou. Tá? Através do capital público, seja FAPERJ, FINEP, BNDES, ou privado, tá? Seed, Venture Capital, a gente desenvolver esses produtos, essas linhas de negócios, tá? A gente antecipar esse desenvolvimento baseado na nossa análise de mercado, tá? Na análise de oportunidade, coisas que a gente já tem hoje, a gente já detectou as linhas importantes aí que a gente pode atuar. Desenvolvendo inovações, né, previamente, e levando ao mercado. Então, assim, quando a gente leva uma coisa que já está em protótipo, já está semi-pronta, já está modelada para o mercado, a gente tem menos risco para quem está contratando, ele já viu, né, ele já testou, ele já criticou, ele já ajustou. Né? Menor custo, porque como eu já desenvolvi, eu não preciso fazer com que o cliente pague 100% da minha inovação. Tá? Eu consigo pegar N clientes e particionar isso, enfim. Tá? Então, é mais barato para ele, tem menor risco, a aplicação é evidente e é testada por ele, ou seja, ele fica mais à vontade em investir, em contratar aquela inovação, e a facilidade do pagamento. Eu já tenho um produto em mãos, então eu posso trabalhar com bancos, né, de forma facilitada, não preciso desenvolver nada, o risco é bem menor. Tá? Nesse caso, a gente tem o sucesso, que é o que a gente considera. Né?
como sendo a revolução de mercados específicos que a gente escolheu, ou seja, esse modelo é um modelo que a gente pode revolucionar mercados, não só vender produtos para clientes. Tá? Mais à frente eu vou mostrar no último slide. Maior aceitação por parte dos clientes, ganho em escala, porque a gente se programou para desenvolver, né? A gente pensou em produtos, pensou em linhas de negócio, receita contínua, reconhecimento da mídia, influência jovens empreendedores. Apesar de tudo aqui, eu já dei algumas palestras sobre empreendedorismo e tal, a gente tem isso dentro da gente. A gente sabe que a influência é importante nos jovens. Então, casos como o nosso e outros que estão em incubadoras, né, são importantes para estimular que os novos, os recém-formados, entrem nessa área de empreendedorismo. Tá? Então, a gente consegue virar referência para esses jovens, a gente gera patentes, internacionalização, emprego de mestres e doutores em tecnologia de ponta. Né? Hoje, muitas pessoas, mestres, doutores, chegam na gente e falam assim, eu queria muito trabalhar com vocês. Vocês fazem uma coisa fantástica e eu quero trabalhar com isso. Eu falo assim, ó, hoje eu não consigo te pagar. Hoje eu não consigo. Se você esperar um pouquinho, a gente pode tentar. Eu tenho que ver um cliente entrar, um projeto entrar, mas hoje eu não consigo te pagar. Então, assim, hoje a gente há uma demanda, principalmente dos jovens, por trabalhar com a gente, com esse tipo de tecnologia. A gente está equiparado lá fora. Né? O que a gente desenvolve aqui, apesar de todas as dificuldades, é o que está sendo desenvolvido lá fora. Tá? Então, assim, não temos mais essa defasagem, pelo menos na nossa área, né? De 5 anos que havia anteriormente. Então, a gente tem a capacidade, temos a criatividade, temos os recursos humanos, a gente tem tudo. Né? Falta ajuda, falta esse start aí com a gente. Falando sobre futuro, né? Eu estou falando assim, é possível a gente revolucionar e fazer com auxílio, com capital, com investimento. Mas o que seria isso, né? Então, por que a gente não poderia revolucionar os eventos e ações promocionais, fazendo shows holográficos? Isso já acontece lá fora, mas ainda é muito inicial. Showrooms e estandes virtuais. Esse é o futuro, isso vai acontecer, seja através da Fictix ou não. Tá? Showrooms, estandes virtuais interativos e realidade aumentada, experiências interativas com a marca. Tá? Por que a gente não pode revolucionar o varejo? Né? Roupas e experimentações virtuais. Tá? Coleta de medida instantânea, empresas que fazem, vamos supor, terno sob medida, né? Você pode entrar na cabine, ter toda a sua medida coletada automaticamente, você já escolheu o terno e mandar entregar em casa. Isso é o futuro, isso vai acontecer. Tá? A gente pode fazer isso. Revolucionar a saúde, imagens holográficas de órgãos, né? Para o médico manipular e visualizar melhor, fazer diagnóstico. Revolucionar o entretenimento, bares e boates do futuro, né? Onde você vai ser recebido por recepcionistas virtuais holográficas, você vai ser reconhecido na mesa, o seu histórico de consumo vai ser automaticamente ativado quando você entrar. Revolucionar a educação, por que não a sala de aula do futuro? A gente tem um projeto da sala de aula do futuro, tá no papel. A gente tem todas as soluções que devem ser feitas e desenvolvidas para que a sala de aula fique legal. Né? Então, mesas interativas, bibliotecas holográficas, biometria, provas high-tech, tudo. Por que a gente não pode revolucionar o fitness, por exemplo? Academia do futuro, com circuito de jogos, onde as pessoas vão tendo metas, né, a serem batidas em jogos, simulando ambientes, e sem sentir, elas vão, né, fazendo exercício, se sentindo melhor. Aqui são só exemplos, né, do que a gente consegue fazer, parando, pensando, né, tendo potencial de investimento, tendo apoio governamental, privado, e botando essa galera para trabalhar. É isso. Alguma dúvida? Obrigado, Eduardo. Bem, eu vou passar a tirar as dúvidas aqui. Passar aqui a... Eduardo, eu sou Maurício Guedes, sou diretor do Parque Tecnológico da UFRJ e dirijo a incubadora de empresas da COP. Né? Primeiro, eu queria te dar os parabéns, te fazer uma pergunta e um convite. A pergunta é se vocês consideraram a hipótese de se instalar numa incubadora na época da criação da empresa. Eu vejo que vocês e seus sócios têm uma trajetória no mundo acadêmico, né?
E por que não optaram por isso? Não é uma crítica, enfim, é interessante ouvir essa experiência. Uhum. E o convite é o seguinte: a gente está construindo, terminando o projeto para poder construir a partir do ano que vem um novo prédio lá no Parque Tecnológico, na ilha da cidade universitária. A gente não gosta, queria até a ajuda do Clube de Engenharia para mudar o nome da ilha, de Ilha do Fundão para Ilha da Cidade Universitária. A Ilha do Fundão não existe. Ela foi aterrada nos anos 50 para dar origem a uma única ilha, junto com outras 8 ilhas, que se chama Ilha da Cidade Universitária. Então, lá na Ilha da Cidade Universitária, lá no Parque Tecnológico, acho que você já teve contato com o pessoal lá da incubadora e tal. É um prédio fundamental para a gente, porque vai ser um ponto de encontro, né? Mais um ponto de encontro. Um parque é um local onde as pessoas devem se encontrar, inclusive ocasionalmente. E vai ter uma cafeteria e vai ser um centro, uma espécie de um centro cultural. O prédio vai ter uma aparência de um cubo e vai ter a aparência externa do cubo mágico, o cubo que o Erno Rubik inventou, né? E a gente agora está contratando uma empresa para fazer estudos de incorporação de tecnologia dentro do prédio. E uma das soluções que a gente está buscando é uma solução que permita a fachada do prédio mexer como se fosse o cubo mágico. Então, o convite é para você me procurar para conversar. A gente queria te convidar para participar dessa concorrência. Legal. Bom, a gente, com relação à incubadora, eu sou de lá, né? Sou da FRJ, já visitei algumas vezes. O que aconteceu com a gente foi o seguinte, foi engraçado, porque a gente ia se inscrever na incubadora, mas chegou uma hora que a gente perdeu a data da inscrição e entrou um projeto para um cliente comercial. E esse projeto nos fez ter que alugar uma sala, ter que já formalizar a nossa operação. E a gente ficou numa dúvida cruel de, será que vale a pena, a gente já está faturando, a gente já está operando, a gente voltar para a incubadora ou não? Então não foi uma discussão fácil, né? Mas a gente discutiu, a gente já estava com alguns clientes, já estávamos com uma sala comercial, acabou que a gente falou assim, não vale a pena a gente voltar, né? Mas a gente plenamente considerou entrar na incubadora. O meu próprio sócio também é da PUC, então a gente tinha as duas possibilidades, né? A gente sabia que essa tecnologia, né, esse tipo de negócio é interessante, mas acabou que por algum motivo que acontece, a gente passou um pouquinho do ponto, pelo menos na nossa opinião. Bom dia a todos. Meu nome é Murilo, eu sou chefe adjunto de transferência e tecnologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos. É que você falou que teve 5 casos de insucesso. Uhum. Poderia explicar um pouquinho os motivos dos insucessos? Tá. Bom, antes de montar a Feitix, né, durante até a faculdade de engenharia, eu entrei na engenharia em 2004, né, eu comecei a me interessar pelo tema de montar a empresa, né, e de fazer coisas diferentes. E aí, na minha casa, eu tenho meu pai, ele trabalha com tecnologia, com internet, então eu sempre tive o privilégio de ter tudo antes, em termos de tecnologia lá em casa. Então, eu trabalhava muito com internet, né, web, foi até um pouquinho depois da bolha, né, da internet. Então, assim, no início eu sempre pensei em negócios sem dinheiro, né, com baixo capital, que pudesse ser, enfim, espalhado. O meu projeto de curso, né, de final de curso, foi uma rede social de saúde, tá? É como se fosse um Orkut na época, mas de saúde, onde você ia integrar pacientes, médicos, planos de saúde. Isso vai acontecer, né? Isso no futuro vai acontecer, eu tenho certeza disso, da integração desse banco de dados. Mas para um pequeno empreendedor era um salto, né, que eu não consegui. Então, um exemplo foi essa rede social, que eu passei durante todo o curso desenvolvendo plano de negócio, e apresentei no final do curso. Esse plano de negócio foi na engenharia de produção. Outro exemplo, hoje em dia já existe isso, mas na época, deve ter uns 6 anos, não tinha, né? Eu consegui, sem dinheiro nenhum, montar um portal onde designers,
né, ilustradores, criadores de logotipo e tal, se juntaram para prestar serviço à distância. Então eu não conhecia nenhum designer, eu consegui convencê-los, eu procurei na internet os melhores que eu achava. Eu falei assim, ó, entra no meu portal que a gente vai começar a prestar serviços. Né? Então eu consegui um portfólio dessa galera instantaneamente, porque eu não desenhava. Montei esse portfólio, divulguei e não tive nenhum cliente. Né? Então você começa a pensar assim, por quê? Né? Por que eu não tive cliente? Por que o portal de saúde não deu certo? Né? E cada uma dessas possibilidades, e outras, né? Prestação de serviço, um outro exemplo seria, por exemplo, eu cheguei a montar um plano de negócio, né? Um portal, onde as pessoas, a gente não chegou a ter, né? Prestadores de serviço que visitariam imóveis, tirariam fotos, né? Imóveis à venda, e botariam num portal onde integrariam essas fotos para o Zap, enfim, N portais. Então seria uma prestação de serviço. Também não foi para frente, né? Então cada um desses negócios cada um desses negócios eu fui aprendendo, né? Eu fui consolidando e fui entendendo que você empreender não adianta você querer fazer tudo certinho, né? No caso da rede social de saúde, eu pensei tudo perfeito, só que eu não fui ao mercado. Eu não perguntei ao médico, né? Eu não perguntei ao plano de saúde se ele queria. Eu não perguntei ao paciente. Eu fiz tudo de casa. Né? Então, assim, na teoria era perfeito. Os outros a mesma coisa. Né? Eu fazia o plano de negócio, eu fazia a projeção financeira, eu comprei vários livros de plano de negócio, vários. Né? Li muitos livros. E eu vi que não é assim. Eu acho que o que eu aprendi mais primeiro, você montar uma equipe de sucesso, uma equipe integrada, é muito difícil. Você montar sócios que realmente contribuam para o seu negócio, para o crescimento, é muito raro. Sabe, aquele sócio que vai trabalhar no domingo, no feriado, sem reclamar. Eu acho que esse é o ponto crucial para você conseguir ter sucesso, que eu não tive nos primeiros negócios. Hoje eu tenho. Hoje eu consigo ver que os meus sócios são realmente complementares. Né? E outra coisa é essa. Não adianta a gente querer pensar a perfeição do negócio antes, na teoria. Né? Você montar um plano de negócio em que é tudo perfeito, só que você não perguntou no mercado. Né? Então, o que eu aprendi é que você tem que ir montando aos poucos. Você tem uma ideia, você pergunta, se ajusta. Aí você tem uma outra ideia, você ajusta. Para ter noção, os outros negócios que eu tive plano de negócio, não deram certo. Hoje a gente tem uma plena dificuldade em ter um plano de negócio, porque ele muda a cada semana. A cada conversa que eu tenho, né, a cada experiência, a cada livro que eu leio, né, e os meus sócios idem, a gente tem uma ideia diferente, então a gente tem uma plena dificuldade. E é isso. O plano de negócio tem que ser mutável, e isso não aconteceu antes.